Oi pessoal, eu sou Juliana e hoje eu vou falar sobre as minhas leituras recentes. Eu vou começar aqui por um livro que eu peguei para ler já com o intuito de ser uma leitura leve, divertida, uma leitura de descanso. Então eu escolhi literatura infantil e juvenil. Eu escolhi aqui para ler Viagem ao Centro da Terra, de Jules Verne, literatura francesa. Foi publicada em 1864. E aqui é o seguinte... Aqui o protagonista, junto com seu tio, eles vão encontrar um manuscrito, eles vão ter que decifrar o que está escrito naquele manuscrito, e eles vão conseguir. E nesse manuscrito, então, tem uma suposta mensagem para se chegar ao centro da Terra. Então eles vão embarcar numa viagem, porque o tio dele, ele é professor, geólogo e mineralogista. Então eles vão embarcar numa grande aventura e a gente, leitor, embarca junto. Essa é uma leitura que mistura aventura, ciência e imaginação. A sensação ao ler este livro aqui é que eu era criança novamente, descobrindo ali novos lugares, embarcando nessa grande aventura cheia de descoberta, de lugares misteriosos, escuros. A gente vai entrar aqui dentro de um vulcão lá na Islândia. Então aquele livro que, além da aventura, tem também aquela sensação de friozinho na barriga, de pensar, nossa, o que vai acontecer agora? Porque os capítulos são curtos. E os capítulos prendem, então você quer ler mais um capítulo para saber o que vai acontecer. O Jules Verne, ele tem o poder de colocar o leitor aqui junto nessa aventura. Então parece que você está lendo, mas não só que você está lendo, que você está participando dessa expedição. Gente, que delícia de leitura. Me senti aqui uma jovem desbravadora. E essa edição aqui é da Clássicos da Arte também, é uma delícia de ler nessa edição. Tem várias ilustrações, essas ilustrações originais, que traz um gostinho ainda melhor para a leitura, além também de ter aqui as notas de rodapé que explicam alguns termos, algumas questões da época. Gente, foi uma leitura muito gostosa. Outro livro que eu li também, esse aqui eu li com os apoiadores, o pessoal que participa da leitura conjunta aqui na área de membros. Nós lemos juntos Jane Eyre, de Charlotte Brontë, e foi muito especial, foi uma releitura para mim. É um livro que eu já gostava muito, só que nessa releitura eu prestei mais atenção na Jane. Eu tirei um pouco o foco do Rochester, pelo menos para mim, claro. E eu foquei mais na jornada da Jane, então essa leitura se tornou ainda mais especial para mim, porque Jane, nós aqui, nós leitores, vamos acompanhar desde a infância, e ela vai passar por uma trajetória aqui de muitas questões que acontecem com ela, com a vida dela, mas ela é uma mulher muito forte. Além, tem muitas coisas que acontecem em volta dela, mas ela sempre está olhando também para dentro dela. Ela diz assim em algum momento, eu me respeito, eu me importo. Então vão acontecer muitas coisas, muitas reviravoltas. É um livro que tem também a literatura vitoriana, tem a questão gótica também, que prende muito a gente, o leitor, os mistérios. Tem as questões da época, de gênero, de questões sociais. E a Charlotte aqui, ela pega a gente também na mão e conduz, porque desde o comecinho a gente se prende aqui, a protagonista, a Jane. Não tem como você não se apegar a essa menina que é tão valente, é tão honesta, de um coração bom. Então foi uma leitura muito gostosa. Fazer essa leitura junto com os membros, né, ter essa troca com outros leitores foi muito especial. A maioria das pessoas amaram também, se encantaram com Jane. Alguns participantes já haviam lido também, fizeram releitura, outros leram pela primeira vez, então assim, foi muito especial. Sempre que eu leio um grande livro, um grande clássico, eu gosto de trazer, de aprender alguma coisa na história e trazer para a minha vida. E Jane Eyre, ela nos ensina muito. Tirando a questão romântica, tem gente que gosta, né, dessa questão romântica, do melodrama, mas tirando essa questão, tem quem goste e quem não goste, mas a força da personagem, da protagonista aqui, é a coisa mais linda. E se você parar para pensar ainda que foi um livro publicado em 1847, nossa, aí inacreditável trazer as questões aqui que ela traz
para aquela época, que até hoje ainda são atuais. Então esse aqui é um grande livro, foi maravilhoso fazer a leitura conjunta aqui com os membros. E essa edição aqui da Clássico Zahar, mais uma edição da Clássico Zahar, também tem ilustrações, é muito interessante. Eu gosto muito das notas de rodapé aqui, falam sobre questões da vida de Charlotte Brontë, do contexto histórico, das citações. Tem a edição também da Penguin, eu comprei também essa edição aqui. Acabei lendo mais na edição da Clássico Zahar mesmo, mas essa edição é muito boa, especialmente, principalmente, pelos textos aqui introdutórios, que na verdade são para ser lidos após a leitura, apesar de ser uma introdução e prefácio, aqui tá cheio de spoiler, tá? Mas esses textos, esses dois textos aqui, acrescentaram bastante aqui a leitura, tá? Tem tanto questões aqui das irmãs Brontë, questões da família, da própria Charlotte, como também da época de direitos, enfim, contextualiza muito bem aqui a obra. Li também Cândido ou Otimismo, de Voltaire, esse aqui é um clássico francês, de 1759. E esse livro continua sendo atual. É incrível quanto os clássicos continuam sendo atuais, continuam trazendo coisas aqui para o nosso tempo, mesmo ainda hoje, mesmo depois de tanto tempo assim. É um livro curtinho, tá? São 30 capítulos, é uma sátira. O Cândido aqui é um jovem, que ele é otimista, acima de tudo, tá tudo acontecendo de errado na vida dele desde o começo aqui, mas ele tá sempre acreditando que tudo está bem, que tudo acontece para o bem, no melhor dos mundos possíveis, porque ele é aluno de um filósofo, o filósofo chama Pangloss, e ele defende isso. Então vão acontecendo aqui uma sucessão de acontecimentos desastrosos, enquanto a gente vai lendo, a gente dá risada, sabe? Você dá risada, mas ao mesmo tempo você pensa assim, nossa, mas não é para dar risada disso. Tem umas coisas sérias aqui no meio também, sabe? Então é uma crítica inteligente. E a história aqui passa por guerras, por inquisição, fala sobre escravidão. E as coisas vão acontecendo. E Cândido tá ali, aos trancos e barrancos, pensando, não, isso aqui é o melhor dos mundos. Como é que ele fala? Todos os acontecimentos estão encadeados no melhor dos mundos possíveis. Tem algumas passagens aqui que me marcaram bastante, sabe? Tem, no capítulo 8, vai falar aqui sobre a Inquisição, tá? Existem alguns questionamentos aqui. E no capítulo 19 tem uma passagem aqui que eles encontram com um escravo. Gente, essa parte aqui foi a parte mais forte para mim da história, foi bastante impactante. Os próprios personagens aqui ficam impactados com o que eles veem, eles questionam o que eles veem. E o escravo ele fala assim, olha, é assim que funciona, isso é o normal aqui, é a esse preço que você come açúcar na Europa. E nesse momento também é questionado sobre o otimismo, né? Ah, mas então o que é o otimismo? E o Cândido diz, é a fúria de sustentar que tudo está bem quando se está mal. A conclusão do livro eu gostei bastante. E essa edição aqui da Penguin tem a tradução do Mário Laranjeira e tem muitas notas, as notas estão aqui no final, mas essas notas elas contextualizam muito aqui questões históricas, porque esse aqui é um livro que foi escrito no século XVIII. Então tem questões aqui que a gente não tem conhecimento. E você vai questionar então fatos históricos, mas vai questionar também questões interiores, pela questão do otimismo também. Então tem a realidade, tem fatos históricos, mas tem questões também que você vai pensar, poxa, mas será que eu também não sou assim? De uma certa forma, menos ou mais, será que eu também não sou assim? Será que eu também não ajo como Cândido? Excelente leitura. Leitura rápida também. Eu li também A Mulher de 30 Anos, de Honoré de Balzac. Eu queria muito ler esse livro, tá? Porque aqui a protagonista, ela veio antes ainda de Emma Bovary e de Anna Karenina. Essa história, ela é ambientada, ela começa em 1813, com a protagonista, que é a Julie, muito jovem, e vai até 1844. Então não vai falar só sobre a protagonista durante os 30 anos. Você vai pegar ela mais jovem, vai contar a história dela desde antes do casamento, depois ela passa pelo casamento. Então essa história aqui vai falar sobre o casamento, sobre maternidade, e ela aqui pertence à alta sociedade francesa. Nossa, mais um livro francês aqui, hein? Agora que eu percebi, eu li 3 livros este mês
3 clássicos franceses, eu não tinha me prestado atenção nisso. O contexto histórico também, pelo menos no começo, que eu achei muito interessante, inclusive ela está assistindo ali um desfile de Napoleão, foi um desfile que ele fez um pouco antes de partir e perder uma campanha. E ela, quando ela está apaixonada, antes de se casar, o pai dela, ele aconselha ela a não fazer isso, mas mesmo assim ela faz. E ela não vai se encontrar no casamento. O interessante é você ler essa obra aqui, pensando que naquela época não existia, não era permitido o divórcio, que o lugar da mulher também era diferente na sociedade. E tem questões aqui que eu não vou abrir para não dar spoiler, que eu gostei bastante. Esse livro, assim, ele começou muito interessante, trazendo questões da protagonista sobre os questionamentos, sobre o que ela não achava interessante, o que ela achava que não funcionava ali num relacionamento de casal. Só que eu achei que a história ela se perdeu um pouco, a história parece um pouco fragmentada. Eu estranhei muito alguns cortes que houve na história e eu pensei, mas será que sou eu? Mas assim, eu gostei em certos momentos, eu gostei do que foi trazido aqui, mas em outra parte, em contraparte, eu não gostei como foi escrito. Eu achei que faltou um certo cuidado. E depois que eu terminei a obra, aí eu fui pro texto de introdução, né, que eu faço o contrário, porque o texto de introdução tem bastante spoiler. Então é explicado aqui sobre esses fragmentos, sobre algumas incoerências na narrativa, sobre erros. O próprio Balzac diz que ele reuniu uma série de fragmentos dispersos que foram escritos aí durante mais de uma década. E aí ele reuniu, então, e fez esse livro. Então, sim, essa impressão que eu tive, ainda bem que foi confirmada, porque senão eu ia achar que eu que não li certo. Tem acontecimentos que do nada pessoas desaparecem, aparecem em outras pessoas, em outras situações, em outras cenas, são cortes abruptos. Eu estranhei um pouco, tá? Tem uma cena aqui que ela conversa com o padre, e me lembrou Madame Bovary, porque Madame Bovary também tenta conversar com o padre, mas não consegue muito. Aqui a protagonista conversa, ela fala mais abertamente aqui sobre o casamento, sobre como ela vê o casamento aqui com o padre. Eu achei bem interessante, ainda mais se for pensar, né, quando foi a época. Acho até um pouco polêmico as coisas que ela diz aqui sobre o casamento. Mas, de qualquer maneira, mesmo essa estrutura sendo um pouco estranha, eu gostei. Eu gostei, me surpreendeu, assim, por explorar a questão feminina naquela época, né? Depois essa história feminina foi melhor desenvolvida aí por outros autores. Mas eu gostei de alguns fatos, gostei, não quero abrir aqui por questões de spoiler, mas existem algumas diferenças, o amadurecimento desta mulher aqui também nós vamos acompanhar. E aqui a mulher de 30 anos... E tem algumas passagens aqui que ele fala que é uma fase da vida da mulher que ela tá com uma fisionomia mais bonita, que ela tá mais madura, que ela sabe se expressar, que ela sabe demonstrar o seu amor. Mas a história não vai ficar só nos 30 anos dela não, tá? Ela vai tanto... A gente acompanha a vida dela tanto mais nova quanto um pouco mais velha. Mais um livro aqui. Esse aqui foi uma releitura também muito especial. Esse livro aqui agora tá mais ainda no meu coração. Porque, deixa eu falar o nome, né? O Menino, a Topeira, a Raposa e o Cavalo, de Charlie Mackesy. Eu já havia lido esse livro aqui, aí eu li com a minha filhinha tem 8 anos, e ela também amou, ela falou, nossa mãe, eu nunca me emocionei com um livro, pra vocês verem, assim, como esse livro é lindo, ele tem muitas ilustrações, as ilustrações chamaram a atenção também do meu menino mais novo, que tá com 4 aninhos. Mas a história emocionou a minha filha, porque aqui tem muitas mensagens. A gente leu do início, né, do início até o fim, o livro, mas você também pode pegar, assim, uma página aleatória e ler também que vai ter uma mensagem. Às vezes fico com medo de vocês descobrirem que eu sou sem graça, disse o menino. O amor não exige que você seja extraordinário, tranquilizou a topeira. Então cada página tem uma mensagem. Além também de nos emocionar, de falar sobre coisas importantes, mensagens lindas. Tem um personagem aqui também, a topeira, que ela tá sempre em busca de comer bolo, ela adora comer bolo. Então nos tirou belas risadas também, além de nos sensibilizar, né, com a sua beleza,
Também tivemos momentos aí de sorrisos gostosos, assim. Mais uma mensagem. Nada supera a gentileza, refletiu o cavalo. Ela permanece tranquilamente por trás de todas as coisas. É uma leitura para crianças, para adultos, para todas as idades. É um livro lindo. Essas foram as minhas leituras recentes. Agora conta pra mim quais foram as suas leituras recentes. Teve algum livro que se destacou pra você, que você quer recomendar? Foi muito bom? Ou te surpreendeu de alguma maneira? Te confortou no momento que você precisava? Vamos fazer essa troca aqui, tá bom? Obrigada pela companhia, um beijo grande e até breve. Tchau, tchau.